Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a apresentar as novidades que vieram na versão 2.1.8 e já vamos iniciar por uma função que foi sugerida aí pelos nossos parceiros administradores de sistema, né, que é a função ocultar tamanhos. Então, semelhantemente ao que já ocorre aí na ocultação de sabores e de adicionais, nós adicionamos aqui agora, dentro lá de meus itens, produtos, a possibilidade de você ocultar um tamanho específico, né? Então aqui você tem um produto, né? E nesse produto você tem aqui os tamanhos dele, né? Então, baseado nesses tamanhos, você pode ocultar ou exibir um tamanho específico. Isso vai ser muito útil para produtos, né, com diversos tamanhos, que acaba ali a disponibilidade de um tamanho específico daquele produto. Então fica mais fácil, né? Ao invés de você ter que ir lá excluir um tamanho para depois cadastrar novamente, você tem essa ação muito mais prática e tem mais alguns adendos aí que ainda facilitam ainda mais essa gestão, certo? Então, quando você define um tamanho como padrão, né, que nesse produto aqui o tamanho padrão é esse de 1000 ml, né, de 1 litro, você tem ainda a seguinte funcionalidade já automatizada. Nesse caso, o tamanho de 1000 ml é o tamanho padrão e você vai ocultar esse tamanho. Bom, se o sistema não fosse inteligente, a seleção de produtos ali ficaria com um produto sem tamanho padrão pré-definido, né? Porém, como vocês podem ver aqui, ó, vocês podem reparar que o tamanho de 1000 ml sumiu e automaticamente já utilizou outro tamanho como padrão, tá? Então isso é um recurso também que a gente inseriu, de modo que definiu o tamanho que estava como padrão como oculto, ele já puxa um próximo tamanho e define automaticamente como padrão, tá? Vou fazer aqui novamente, o tamanho padrão agora é o de 300, eu vou definir ele como oculto, tá? Vou dar uma atualizada aqui na página, vou voltar aqui nos itens exclusivos, volto no item, tá? Pode ver que aqui, desculpa, eu vim aqui no item errado, esse aqui, ó, tô com o de 1000 ml e o de 300 ml definido como oculto, tá? E aí vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora, ó. Vim novamente no mesmo item. E olha lá, agora eu só tenho disponível o tamanho de 500 e de 700. E o de 500 passou a ser o tamanho padrão aqui pré-definido, pré-selecionado, certo? Então isso aí já é uma função bem interessante que torna esse recurso mais inteligente. Para finalizar, a gente ainda inseriu um outro recurso, porque caso às vezes sem perceber o cliente venha aqui e oculte todos os tamanhos, o que aconteceu com aquele produto? Aquele produto ia dar problema, né? Porque ia ficar um produto que é vendido por tamanho sem tamanho nenhum, e ele ia ficar ali o cliente sem ter como dar prosseguimento naquela compra. Então reparem que aqui, ó, eu defini todos os tamanhos como oculto. Olha o que vai ocorrer. Vou dar uma atualizada na página. Olha o que ocorre com esse item aqui automaticamente, tá? Automaticamente ele já definiu o item como oculto do cardápio e do totem de autoatendimento. Por quê? Porque todos os tamanhos foram ocultados do sistema. Agora, se você for lá e voltar com os tamanhos, voltou com os tamanhos, esse item ainda vai permanecer oculto, tá? Aí você vai ter que vir manualmente e ativar a visibilidade dele novamente no cardápio, certo? Então foi uma funcionalidade muito pedida e é bem funcional, tá? Outra situação que também foi sugestão dos nossos parceiros é a melhoria na ocultação das categorias. Então o que ocorre aqui? Quando você tinha
uma categoria aqui e você ocultava essa categoria, o que acontecia? A categoria vou vir aqui na categoria exclusiva, tá? Aqui. A categoria era ocultada, mas os itens dessa categoria não eram ocultados, ou seja, você não conseguia ver a categoria. Mas se por algum motivo o cliente acessasse o link daquele item especificamente, como hoje o nosso sistema permite o compartilhamento de um item diretamente através da sua própria URL, cada item tem sua própria URL, mesmo com aquela categoria inativa, se o item tivesse ativo, aquele cliente, através da URL direta do item, ele conseguia ter acesso àquele produto e ele conseguia comprar o produto, tá? Isso que acontecia. Hoje, isso não acontece mais, porque ao definir uma categoria como oculta, ela automaticamente define todos os seus itens como ocultos, tá? Então, eu vou clicar aqui novamente, só para vocês até repararem na mensagem, ó. A categoria e todos os seus itens foram ocultados com sucesso, tá vendo? Então, ela não define mais apenas a categoria, e sim todos os itens pertencentes àquela categoria, além de definir, assim como antes, a própria categoria também, tá ok? Então, foi uma melhoria bem interessante que a gente realizou também na 2.1.8. Outra melhoria interessante foi a função repetir pedidos, tá? O que acontecia? Vou definir aqui um produto para vocês perceberem aqui. Deixa eu vir aqui no exclusivo, definir novamente como para mostrar, né, esse produto. Vou vir aqui no exclusivo, tamanhos, estou com todos os tamanhos disponíveis, certo? Então eu vou vir aqui para fazer uma compra e vou comprar esse produto aqui. Vou atualizar, tá? Porque aqui não tinha atualizado ainda. Vou vir novamente nesse produto. Tenho todas as categorias aqui definidas novamente, né? Lembrando, como eu ocultei todos os produtos aqui, eu vou ter que vir aqui e definir qual vai ser o tamanho padrão novamente, né? O sistema não vai adivinhar isso. Ok. Então, agora aqui eu já vou ter o meu tamanho padrão definido, normalmente. E vou vir nesse produto. Ó, 300 definido como padrão, ok? Certo. O que isso vai acarretar na função repetir pedidos? Eu vou fazer um pedido aqui bem rapidinho para poder demonstrar. Reparem que eu estou comprando um produto no tamanho de 300 ml, tá? Estou comprando esse item no tamanho de 300 ml. Vou fazer um pedido aqui para retirada, só para ficar bem simples aqui. Vou pôr aqui pagar no dinheiro, R$14,99, concluir, certo? Pedido foi concluído, certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir na loja novamente e vou usar a função repetir pedidos, tá? Porém, antes, eu vou vir como administrador da loja e eu vou ocultar esse tamanho de 300 ml, ou seja, esse tamanho de 300 ml não está mais disponível, tá? Vou colocar aqui o telefone do cliente para que, como cliente, eu possa repetir o meu último pedido ou qualquer um dos pedidos que eu tenha feito utilizando esse telefone. Então, o pedido foi esse aqui, ó. Vou clicar aqui no maisinho e vou vir em repetir pedido. Olha o que vai acontecer. Seu carrinho atual será limpo. Deseja realmente repetir esse pedido? Sim. Olha lá. Não será possível repetir esse pedido. O produto Nutella não possui atualmente estoque no tamanho prêmio 300 ml. Refaça seu pedido. Ou seja, sistema totalmente inteligente. Ele verifica se o tamanho está disponível, né? Se o estoque daquele produto está diferente que zero, né? Se o estoque for zero também ele não permite. E aí ele vai deixar a função repetir pedido ativa ou não. Caso aquele tamanho ou aquele estoque esteja vazio, ele vai exibir essa mensagem e o pedido não vai ser repetido, ok? Então
Então essa é outra melhoria bem significativa. Melhorias na oferta de produto, tá? O que aconteceu na oferta de produto? Aquela mensagenzinha de oferta que fica aparecendo aqui para o cliente, né? Dos produtos em oferta aqui na loja. Por vezes, um produto já estava oculto, ou ele estava indisponível, ou ele estava com zero estoque, né? E esse produto, mesmo assim, era exibida a promoção dele aqui. Hoje em dia, com essa melhoria, não vai acontecer isso mais. Se o produto estiver com zero estoque ou ocultado do cardápio, ainda que a promoção esteja ativada para ele lá no item, né? Ele não vai aparecer aqui mais, evitando que o cliente faça a compra de um produto do qual você não tenha no estoque, tá? Fizemos melhoria também no sistema de segurança, tá? No Security Guard, mais uma camada de segurança inserida. Isso aí é um trabalho constante nosso, um compromisso com a segurança do sistema. Por vezes a gente é surpreendido aí com tentativas de ataque, de hackear sistemas dos nossos parceiros, né? Então a gente tem sempre esse compromisso em estar melhorando a parte da segurança e do sistema, tá? Fizemos também uma correção na parte da taxa de entrega, e eu vou demonstrar aqui do que se trata. O que ocorre? Quando a gente definir aqui a entrega com valor fixo, tá? Então aqui R$4, entrega em todo o território, cobrar valor fixo. O que acontecia? Quando o cliente ia vir aqui e realizar a compra dele, vou fazer a compra aqui. Olha o que acontecia, tá? Na hora que ele vinha na parte de finalizar o pedido, ele lançava aqui os dados dele, né, normalmente, e quando ele lançava aqui a entrega, aqui ficava a calcular, somente para taxa fixa, tá? As outras taxas por bairro, por quilometragem, por cidade, não acontecia isso, somente com taxa fixa, ficava a calcular. O valor era exibido normalmente lá na mensagem enviada para o WhatsApp, no resumo do pedido, tanto para o lojista quanto para o cliente. No final, o valor era contabilizado, mas aqui na parte para ele finalizar o pedido, na parte do concluir pedido aqui, aparecia a calcular. Então isso foi corrigido, pode ver que está com taxa fixa e mesmo assim o valor sendo exibido perfeitamente. E não coloquei aqui endereço, né? Nós não tem necessidade, eu vou nem finalizar esse pedido. A questão aqui não é finalização, é a exibição aqui. Então, essa que foi a correção que foi feita nesse ponto específico do nosso sistema. Bom, a versão 2.1.8 fica assim, de agora, né, para frente. A atualização já vai estar disponível, tá, no painel do administrador. E eu espero que todos tenham gostado. Tenham todos um excelente dia.